Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia. Pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide procurar obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este domingo, chamada Epifania, essa palavra quer dizer manifestação do Senhor, é algo que muitas vezes nos intriga no Evangelho. Pelo menos a mim me intriga muito quando eu leio. Somente o Evangelho de São Mateus traz essa narração e fala desta manifestação de Deus, onde homens de longe, de regiões distantes, quando fala-se de magos, não é pessoas que estavam envolvidos com magia, mas eram homens estudantes ou estudiosos dos astros, eram astrônomos. E se conta que poderiam ser de uma religião chamada de zoroastrismo, que cuidavam de olhar os céus, até cultuar os astros, mas também eram estudiosos. E havia uma tradição naquela região de que toda vez que nasce uma nova estrela, tinha alguém importante nascendo também. Essa estrela era sinal do nascimento de alguém importante para o mundo. Por isso eles saem indo para a Palestina à procura desta estrela, desse rei, dessa pessoa importante que estava nascendo. Para onde eles vão em primeiro lugar? Para esses homens estudiosos dos astros, o lugar onde um rei nasce
é um palácio. Onde tem palácio? Em Jerusalém. Então eles chegam em Jerusalém e vão procurar o rei Herodes para dizer, olha, deve ter nascido um rei no meio de vocês, e nós viemos aqui para adorá-lo, porque uma estrela dele nasceu, e esse rei é muito importante, a estrela dele é uma estrela especial. Ficam perturbados, principalmente Herodes, que era um homem que morria de medo de alguém e tomar o seu poder, o seu lugar. Eles descobrem aonde é que esse rei ia nascer, não em Jerusalém, mas em Belém. Belém, uma vila. Tinha um pouquinho mais de gente porque estava tendo recenseamento, mas não era um lugar importante. E aí esses homens saem guiados pela estrela e chegam aonde? Em Belém. Numa casa, na casa do administrador da cidade, o prefeito, talvez uma casa melhorzinha de uma outra pessoa. Não, eles vão para um estábulo. Eles vão para um lugar onde os animais estavam. E lá, quando eles chegam, eles olham e o que eles veem? Uma criança. Eles não olham uma criança que estava colorida, viu, gente? Não uma criança que piscava, uma hora ela mudava de cor, azul, roxa, amarela, verde, cor-de-rosa, como nós temos muitas vezes tantas árvores de Natal e vários enfeites. Não, uma criança aparentemente como uma criança, como outra qualquer. E ainda deitada onde? Num coxo. Esses homens chegam, e a igreja dá nome para eles, Melquior, Baltazar e Gaspar, e esses três olham e intuem que ali diante deles está, não uma simples criança. Uma criança já é bela, ao mesmo tempo tão frágil, mas ao mesmo tempo tão independente. Mas vem que ali está o Messias, o Rei, o Salvador. E o adoram. E São Mateus fala que oferece 3 presentes para Jesus. Muito peculiar esses presentes: ouro, incenso e mirra. 3 presentes que representam algo particular na vida dessa criança. O ouro, sinal da realeza. Essa criança é um rei. As coroas dos reis, principalmente naquela época, todas eram feitas do metal precioso ouro para mostrar o poder, a realeza. Então, esse menino é rei. Incenso, para dizer, olha, esse menino vai ser um sacerdote, um mediador entre a humanidade e Deus, porque o incenso tinha essa função. No templo, quando o incenso era colocado para queimar, era como que as orações dos homens, com a fumaça, essa fumaça é como as orações dos homens subindo até a narina de Deus. Então o incenso tinha essa função de elevar a Deus os nossos pedidos. E quem fazia isso era o sumo sacerdote. Então, Jesus é o sumo sacerdote, o mediador entre a humanidade e Deus. E por fim, a mirra, que era o formol da época, usado para embalsamar os corpos. Era uma resina de uma planta que usavam para embalsamar os corpos, para mumificar os corpos. Fazia parte da tradição daqueles povos, independente de religião. Então, quando é entregue a mirra, representando a questão da humanidade dessa criança. É aquilo que nós vamos proclamar depois, a dimensão de Jesus, que é Deus com 2 naturezas. A natureza divina, que ele sempre teve, e ele veio com ela encarnando na nossa humanidade, e a natureza humana que nós o presenteamos quando ele assumiu a nossa humanidade. Então, a mirra representa a humanidade de Jesus.
entregam os presentes e voltam, como diz o texto, para outro lugar, porque ele não vai falar para Herodes onde está Jesus. Deus intui a esses homens para que voltem para as suas terras por outro caminho. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus quer nos dizer também como está o nosso reconhecimento como Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, o Mediador. Que esses homens perceberam naquela criança a ação de Deus, num gesto cotidiano, ordinário, o extraordinário de Deus. Como você está vendo o extraordinário de Deus no ordinário da sua vida? Porque é muito mais difícil. Ver o extraordinário pelo extraordinário é muito fácil. Agora, ver o extraordinário de Deus no ordinário da nossa vida, todo dia, como é que fica? Então o Senhor nos pede isso, para você ver o ordinário sob a visão do ordinário de Deus. Deus que age todo dia na nossa história, na sua vida. A sua vida não é e nunca será uma mesmice, de forma nenhuma, porque tem a ação de Deus. De forma muito sutil, Deus vai agindo. De maneira muito sutil, Deus vai manifestando a sua glória, vai manifestando a sua graça. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de perceber isso. Assim como esses 3 estudiosos, que nós comumente chamamos de reis magos, intuíram e perceberam e viram no ordinário daquela família pobre, num estábulo, com uma criança deitada numa manjedoura, num coxo, intuíram Deus, intuíram algo extraordinário no ordinário. Então também, meu irmão, minha irmã, o Senhor está pedindo para você perceber no ordinário da sua vida a ação dele, o amor que ele tem por você, a graça que ele tem por você, e a presença de Deus na sua vida todos os dias. Peça essa graça e tenha essa sensibilidade na ação do Espírito Santo, percebendo o mover de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e abençoe esse novo ano que estamos iniciando. Pela bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha você, meu irmão, minha irmã e toda a sua família, um abençoado 2025. Salve Maria Imaculada.